Uhum. Bom, vamos lá, vamos parar de enrolar Vamos. então, né, Carol? Vamos parar de Diga lá. enrolar. Primeiro, deixa eu apresentar o Kenny, meu amigo aqui. Pra quem não conhece, o Kenny. Ele é Kenny Sage, Kawamura, japonês. Kenny aqui, ó, ele é formado na USP. Gente, Kenny não é qualquer coisa. Kenny é muita coisa. Foi formado na USP, Universidade de São Paulo, em 2010. Ele é especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, que é a Sociedade de Nutrição Parenteral e Enteral. Sociedade brasileira, né? Corrigindo aí. Isso. Quem Ele- sabe um dia a sociedade europeia, americana, mas isso vai ser bem mais difícil. Ah, não, mas nada é impossível, né, Kenny? Nada é impossível, com certeza. Então, conheci o Kenny quando a gente trabalhou junto no hospital e pronto-socorro central de São Bernardo. Que ano você entrou lá, Kenny? Eu entrei em Eu 2010, entrei como você se lá, pegou? eu entrei 2 anos depois, entrei em Ai, 2012 lá. 2012. E eu saí de lá em. O Kenny é autor de capítulos de livro. Sim, sim, eu tenho um É, capítulo do livro também de terapia nutricional em doente crítico, porque ele é muito capitaneado aí chique. pela capitaneado pela doutora Melina e doutor Diogo, que são nutrólogos hoje, que fazem parte da Braskem e são, um acho que é coordenador da MTN do Einstein, e ela também faz parte da equipe científica lá do Einstein, da MTN. Foi um momento da vida bem legal, onde eu me especializei bastante na área hospitalar. Então eu passei de 2012 até pouco tempo atrás exclusivamente na área hospitalar, tenho bastante experiência nisso, obtive bastante conhecimento graças a esses nutrólogos que rodeavam a gente, foi muito legal. E agora, mais recente, indo para outras áreas, na área de pacientes saudáveis, área de emagrecimento, na área da saúde como um todo, não só hospitalar, e tentar Que a cuidar gente dessa gosta. galera que Que a gente essa gosta. galera que quer ter uma vida mais saudável, né? Uhum. E o que eu queria apresentou saúde, sobre emagrecimento saudável. Você consegue me falar rapidinho um pouquinho dessa sua trajetória que inspirou muitas pessoas? Uhum. Consigo. Acho que sim, né? Bom, como eu posso resumir isso aí, né? O que primeiro me fez virar a chave mesmo foi a Catarina. Uma criança de 2 anos e meio que virou pra mim e falou assim: Nossa, mamãe, você tá grávida? Tem outro bebê na sua barriga? E foi a partir desse dia que eu virei a chave. Que eu falei: Nossa, uma criança de 2 anos e meio falando isso pra mim é que o negócio tá grávida. E assim, eu já sabia que eu tava acima do peso, enfim, que eu não tava bem, eu não me sentia bem. Minha autoestima já tava lá embaixo. Eu sabia que eu tava gorda, sobrepeso, né? Não me sentia bem com a minha imagem olhando no espelho, né? E depois desse dia, realmente, que ela falou isso pra mim, eu falei, putz, agora lascou, né? Eu preciso de ajuda profissional, porque sozinha eu não vou conseguir. Eu já tinha tentado dieta da lua, do sol, low carb, todas essas, sozinha. Já Mas tentou jejum intermitente também? Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre jejum intermitente. Só curiosidade, você também tentou também isso como uma forma de emagrecimento? Não deu muito certo? tentei, mas pra mim não rolou. Tem gente que Ah, se entendi. adapta ao jejum intermitente, né? Mas vamos chegar lá. Eu aí foi quando eu falei com o Max, né? Meu marido, que é gastro, para quem não sabe. E ele já tinha me indicado uma vez, um colega dele, que é endócrino. E a primeira vez eu falei, não, eu não vou passar no médico, eu vou fazer tudo sozinha, eu não vou emagrecer, porque eu já tava, antes de engravidar, eu já tava acima do peso, né? E eu falei, não, eu faço tudo sozinha. E foi aí que eu fiz dieta da sopa, da não sei o quê, nananana, tudo sem ajuda de nenhum profissional. Enfim, emagreci um pouco, mas depois engordei de novo. E aí, dessa vez eu falei, eu preciso daquela dica, de novo, que você tinha me falado uma vez. Aí ele falou, tal pessoa, tal, não sei o quê, marquei com ele e comecei o meu tratamento com um endócrino, né? E foi aí que foi todo esse processo, que agora em fevereiro fez 2 anos, né? E consegui manter, desde então, em 10 meses eu Ah, perdi legal. 20 quilos. Perdi não, eliminei. E Sim. desde então consegui manter o peso, né? E foi aí que eu entendi que o acompanhamento profissional é necessário. Porque tanto de um nutricionista, quanto de um médico, quanto de um personal,
Eu acho que cada um no seu quadrado. A gente tem que saber para onde está indo. Você querer fazer tudo sozinho não dá certo. Porque aí você vai saber para onde você está indo. Cada profissional vai falar, olha, vai por aqui, vai por ali, por causa disso e disso, disso. A gente não entende porque emagrece, engorda de novo. Tudo tem uma explicação, né? Do porquê Com acontece. certeza. Hoje eu entendi por que eu emagreci e engordei. E outro, o apoio do profissional é fundamental, né? Tanto é, tecnicamente quanto psicologicamente, né? Dando a Com mão para certeza. o outro, é a parceria, né? Sim. E um dos maiores desafios para você nesse período, qual foi? Você tem ideia, assim, tipo, Olha, para que foi mim, mais desafiador para você nesse período? Ou que está sendo mais desafiador, que está sendo mais difícil? A manutenção ou a perda de peso que foi difícil? O que foi mais? Ou que está nesse sendo mais? processo todo, vou te falar que eu achei que seria mais difícil do que realmente foi. Porque quando eu resolvi virar a chave mesmo, eu estava determinada. E ainda continuo. Para mim, não foi difícil. Eu falei, é isso que eu quero e eu vou até o fim, sabe? Eu não me chamo Carolina. Entendi, E aí, entendi. depois que Então, eu vi o resultado, eu morro de medo de ficar daquele jeito de novo. Porque hoje eu olho no espelho e me vejo, eu me sinto a Gisele Bündchen. Então, assim, eu quero continuar sendo assim, sim, entendeu? Eu olho minhas roupas enormes, assim, eu falo, meu, além de tudo, você tem a distorção de imagem, né? Isso o sim, médico sempre me falou. Ele falou, Carol, o obeso ou quem tem sobrepeso, ele não se enxerga do tamanho que ele é. E com certeza ele precisa de ajuda, né? As pessoas precisam falar para a pessoa que está acima do peso, olha, você, né, está acima do peso, porque às vezes ela sim. não enxerga, né? Eu não me via daquele tamanho. Eu realmente não me via. Entendi. Hoje, comparando aqueles antes e depois que eu posto direto, hoje eu vejo e falo, eu era daquele Entendi. tamanho, eu não me via, realmente. E às vezes você precisa dar aqueles toques. E o que eu ficava pé da vida é que, principalmente vendedor de loja de roupa, falando, nossa, você ficou maravilhosa com essa roupa, nossa, tá linda. Ah, É, tá porra. vendendo produto. Minha mãe, Entendi. ela já saiu gargalhando, chorando de rir várias vezes. Eu falava, nossa, você tá ridícula, parecendo uma capa de Entendi. botijão de gás. E a pessoa falando que você tá linda. Não, as pessoas ainda mentem pra você, né? Então é complicado, né? Poucas pessoas, realmente só as que gostam de você mesmo é que vão falar a verdade, né? Aham. Então existe um certo limite entre a aceitação, que tem que existir, É, claro, né? A aceitação sim, do seu físico e tudo mais, mas também a ilusão do seu físico, né? A aceitação e ilusão são coisas um pouquinho diferentes, acredito que você saiba muito bem disso, né? Você tem que aceitar seu exatamente. corpo como ele é, dentro das limitações que ele tem, mas também você não pode ser iludido que aquilo, dependendo da É, magnitude, né, da sua gordura, aquilo ser saudável. Talvez não é bem isso, né? principalmente isso, né? Que as pessoas têm distorcido. Ah, se aceite como você é, porque eu estava indo para essa linha, né? Entendi. Eu seguia algumas pessoas na internet, as gordinhas, né? E elas falavam, ah, se aceite como você é, você tem que aceitar seu corpo assim, foda-se, entendeu? E eu É, realmente é. estava seguindo essa linha. Ah, eu tô gorda mesmo, então que se lasque, eu vou comer e que se foda. E cada vez Vou eu ser feliz. comprava uma roupa maior e tá tudo bem. Aham, A primeira vez que eu entendi. entrei numa loja plus size, eu falei, caralho, né? Assim, eu jurava que Algo eu está não. errado. Eu não, eu visto 44, mas eu já tava no 46. Eu, não, eu vou entrar, eu vou entrar. E sabe, eu tava desandando total. Não, não é bem Aham, assim. Por que que eu tenho que me aceitar assim? Eu nunca fui desse jeito. E eu acho que é um desserviço essas pessoas fazerem isso, porque sim. apesar da estética, você por dentro, se você tá gordo, você já não tá normal, né? Porque gordura não é saudável. Gordura é Eu concordo com inflamação, você. né? Gordura não é coisa boa. Primeira Então, coisa, alguma coisa tá ativação, errada. né? Que foi a sua filha. Ah, qual que é o segredo para emagrecer, né? Qual que é a fórmula secreta e tudo mais? Então, corrija se eu estiver errado, mas a fórmula secreta, então, é a determinação, A pelo que eu entendi que você determinação, falou. pra mim, foi o Você principal, o falou, foco. você falou, Carol, eu quero emagrecer, eu quero ser saudável. Então, você foi determinada nisso. Então, acho que a Foi. chave do negócio, o segredo, a fórmula secreta seria essa, é a determinação.
Foi, eu acho que é o principal, ser determinado, porque hoje as pessoas querem emagrecer, mas não querem comer da forma correta e também não querem levantar a bunda do sofá, Sim. né? E Não tem você como. falou que não foi, e você falou que não foi difícil, né? Todo esse trabalho, e tal, mas determinação é muito importante. Apesar Uhum. de não ser difícil, acredito eu que também não seja tão fácil. Demanda trabalho, É, demanda exatamente. responsabilidade, demanda disciplina, ou não, Disciplina, né? Dá para fazer qualquer exatamente. coisa e tudo bem. Não, você tem que mudar o seu estilo de vida. É um novo estilo de vida, né? Hoje, você não pode encarar como dieta, né? Ai, você tá de dieta, você tá de dieta. Não, hoje eu tenho um novo estilo de vida. Eu mudei totalmente. Hoje eu não me alimento mais como eu me alimentava antes. Antes Aham. eu, com certeza, fazia uma alimentação de 3.000 calorias, só que da forma errada, né? Até hoje a gente tá, essas semanas aí a gente estava conversando que você ia aumentar meu aporte calórico, né? Mas eu não Isso, me exercitava para gastar essas calorias e construir meu corpo do jeito que eu queria, né? sim, com Então, certeza. tudo isso aí faz diferença, né? E eu me alimentava, eu gostava de comer bolo todo dia, comer muito doce, enfim, Mas comer tudo você que. ainda gosta ou você não gosta mais? Aliás, gosto, só que eu não conseguia, me controlar, né? Ah, Eu comia tá, isso entendi. de forma errada, né? E você se Comia, sei lá, priva de... 5 vezes ao dia. Não me privo de Ah, nada. entendi. Ah, você não se Olha, priva. Então. para todos que estão aí, todas, todas, todos e todas. Aff, mas não vamos entrar no mérito da questão. Ai, desculpa, eu não consegui evitar. É, eu emagreci, todos esses quilos aí sem me privar de nada. Eu continuei comendo brigadeiro, pizza, chocolate, tudo que eu gosto, tudo que eu sempre gostei. E foram menos 25 quilos. Glória a Deus. Então, assim, você tem que. O segredo é o equilíbrio, né? E todos esses quilos a menos foi sem fazer exercício, hein? Foi só fechando a boca. Ou seja, E aí depois um déficit foi o calórico, né? déficit calórico, que é o grande segredo, né? Pura matemática, né? Que Pura você, matemática, exatamente. mais do que eu, sabe disso, né? Com É pura certeza matemática. que. É Então como a dieta da diz, Lua não rolou, a dieta do Sol não rolou, o jejum intermitente não rolou, não e uma coisa rolou. super simples, que é a matemática de mais e menos, foi o que funcionou, né? Exatamente. A Sem se matemática. privar de absolutamente nada. Nada. Então, somado à determinação, né, que é o segredo do negócio, também tem a não privação, certo? A não privação. Que isso, para mim, acho que foi um dos fatores mais importantes para eu conseguir emagrecer tudo isso, né? Quando ele me falou que eu poderia comer qualquer coisa, que ele não ia me proibir de nada, eu falei, nossa, opa, gostei. Porque o meu maior medo é todas essas dietas que eu já tinha feito. Ai, não pode comer isso, ai, não pode comer aquilo, ai, não pode comer pão, não pode comer doce, não pode comer fruta. Aí, isso pra mim era terrível, porque quanto mais você não pode comer, mais você quer comer, né? Aquilo que você Mas gosta, você quer, principalmente. exatamente. Então, pra mim, essas dietas restritivas são as piores. Porque Sim. aí. Até porque, Ah, obrigada, pode Carla. falar. Então, assim, quando ele falou que eu poderia comer tudo, aí eu não tinha tanta vontade de comer. Eu sabia que a qualquer momento eu poderia comer. Então ele falou assim: Olha, Carol, eu não vou proibir você de comer nada. Você apenas evite de comer determinadas coisas. Mas se você quiser comer, você pode comer. Então isso me deu um Em menor alívio. quantidade. Eu falei: Nossa, ele falou: independente que você tem que somar as calorias lá. Eu tinha uma quantidade X de calorias para comer por dia, para fazer o teste. Ele falou: Ó, Uhum. bateu a quantidade, você toma água, querida, não come mais nada. Então eu tinha que somar lá. Se eu comi, bateu lá, comi um hambúrguer e deu tanto de caloria que eu tinha que comer lá no dia, querida, sinto muito. Acabou sua refeição diária. Você que É. lute. Então eu tinha que aprender a dividir isso daí. Então foi fácil. Então foi a determinação, foi a não privação e também foi a disciplina, a organização do seu dia alimentar também. Então a gente já juntou três Exatamente. coisas aí para ter um sucesso, né? É, isso mesmo.
Foram essas ter essa coisas. responsabilidade na alimentação, né? Eu posso consumir a conta de mais menos que a gente estava conversando, então eu posso consumir X calorias, beleza. Uhum, Se você tiver a disciplina, se você tiver a organização de distribuir isso ao longo do dia com coisas que você precisa e com coisas que você gosta, tudo uhum, bem. Se tudo você bem. consumir tudo aquilo lá numa única refeição, com um único alimento que você gosta, aí é onde entra o sofrimento e a dificuldade de você manter aquela dieta, né? Aquele Exatamente. estilo de vida que é privado, né? De Uhum, exato. privação de algumas coisas. E aí É, depois é manter o peso, né? Que é a parte mais difícil. Que as pessoas acham que emagrecer é o mais difícil, mas não é. não, Emagrecer é o não. mais fácil. O mais fácil foi emagrecer. Agora, manter é o que foi difícil. Pra mim, essa é a parte difícil. Sim. Porque as pessoas falam, ah, agora você já tá magra, então você pode comer. Não é bem assim. Porque aí você pode perder a linha. Às vezes eu mesma me perdia. Eu falava, nossa, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer. Então eu saí, aí eu falava, opa, eu me peso todos os dias. Eu acordo e me peso. Porque eu tenho medo, assim, às vezes eu sei que eu comi um pouco a mais do que eu como, aí eu já acordo e falo, meu Deus, eu já tô com 30 quilos a mais amanhã. Eu me peso no dia seguinte pra ver como que eu tô, e aí eu vou controlando o meu peso, né? Pra ver se eu não tô muito fora. E aí Sim. Desde que isso coloco. não seja uma doença, né, chega, É, algo sim, que eu vai acho que assim, consumir você, sim, tudo bem. as pessoas com quem eu converso ou eu vejo assim na internet que fez tipo de tratamento, manutenção, elas acabam ficando meio paranoicas mesmo. Eu vi até uns Sim. posts de alguns médicos mesmo. Elas ficam com esse medo, né, de ganhar o peso de novo, porque não é fácil, né? Quem É, já foi eu só vou gordo um colocar um, dia, eu né? imagino, eu só vou colocar uma observação aqui do peso, né, que você está falando, ah, eu peso, pô, eu comi demais hoje, vou lá na balança, eu peso, para as pessoas que estão vendo aqui, para as suas seguidoras também, o peso, isoladamente, é bom não ser um Um parâmetro de parâmetro, referência, né? porque ele é único e ele tem várias variáveis de confusão. Uhum. Então, Principalmente mulher, né? ciclo menstrual para a mulher faz toda a diferença. Então, a sua hidratação vai ser diferente, a constipação também vai influenciar no seu Uhum. peso. O peso ele nunca é constante ao longo do dia, ele muda e geralmente muda para mais. Então, de manhã você está mais leve, no final da tarde, à noite você está mais pesado. Isso não Sim. tem nada a ver com o engordar ou emagrecer, ganhar gordura ou perder gordura. O peso é muito relativo. Você tem que manter, na Uhum. verdade, a sua atividade física, né? Então, É. e a sua rotina, a sua constância. Então, se você tem a sua alimentação constante, não estou falando dos mesmos alimentos sempre, mas eu estou falando daquela constância, aquela rotina, aquele Uhum. hábito alimentar. Se você tem o hábito de vida também de fazer exercícios físicos, gastar energia, construir músculo, tudo isso é o que vai fazer parte dos seus parâmetros. Você comeu demais, mas você continua na sua rotina de exercícios, beleza? Você comeu demais hoje, mas no restante dos dias, nos dias antecedentes, você manteve o seu padrão alimentar, então você está mantendo aquela constância. Foi um dia que você saiu fora e o peso não tem nada a ver com isso. Então, é bom as Uhum. pessoas terem essa noção de que peso isoladamente é um péssimo parâmetro, e sim o que você faz na maioria dos seus dias. A alimentação está ok, 5, 6 dias na semana, perfeito. Você está fazendo atividade física 4, 5, 6 vezes na semana, está perfeito. Não é um dia que vai fazer diferença no seu Um status estrago. físico, né? Exatamente. É O verdade, é contrário é verdade. verdadeiro. Você faz a sua É, rotina completamente errada e acha que um dia de dieta ou um dia de atividade física vai fazer a diferença. Não, é o contrário também. É a sua é. rotina que vai fazer a diferença a longo prazo. Uhum. É, exatamente. É o excesso de medo agora, né? Uhum. Mas eu, eu sigo acompanhando, assim. Acho que agora eu tô um pouco mais light, assim, porque eu já. Agora eu já mantenho esse padrão aí de treino, né? Tento ir 3 vezes por semana. Pelo menos 2 eu vou. Com aquele treino que o Cauê me mata, né? Entendi. E aquele treino bem intenso. E agora vamos ver aí se eu consigo fazer 5 vezes, pelo menos, né? Colocando aí um funcional, pelo menos 2 vezes por semana. Entendi. E é isso, mas é aquilo. A pior parte é manter o peso mesmo. Porque, Sim. ah, tô magro, então vou arrebentar. E não é bem assim. Porque para você ganhar peso, é rapidinho. É Exatamente. 1 quilo por Ganhar vez, peso em são forma de 12 por gordura ano, né? também. É, exatamente.
É muito rápido. Dos 60 para 70 é um pulo. E a gente está falando aqui de gordura, de peso, nós estamos falando de estética, né? Ah, é difícil manter a estética, é difícil manter uma forma física que me agrada e tudo mais. Só que muito além da estética é a saúde em primeiro lugar. Uhum. Acredito que a estética não te leva à saúde, é o contrário. A sua saúde, a manutenção de uma boa saúde é o que vai te levar a uma É, estética mais agradável, que te agrada mais, ou mesmo a estética do qual você almejava. sim. Certas coisas a gente sabe que não vai chegar por meios naturais. Óbvio. Mas, se você priorizar sempre a sua saúde, você priorizou a sua, a Uhum. estética é consequência. Óbvio que tinha o componente físico, o componente estético, sim, mas quando a sua filha falou isso, eu tenho certeza que você se preocupou em cuidá-la por um longo período de tempo. Se você não tiver saúde para isso, como é que você vai cuidar da sua filha É por verdade. 10, É. 15, 20 anos, né? Ainda mais que estava na época ali do Covid, né? Hum, O próprio hum, médico me falou, ele falou, Carol, a estética é consequência. A primeira coisa é cuidar de você por dentro, porque eu tava toda isso. lascada. E ele falou, ó, você chegou aqui na melhor época. Por quê? Porque o Covid gosta de gordo. E é verdade. Pior que é verdade, é Assim, é verdade. verdade. É verdade. Porque o gordo, ele é totalmente inflamado, né? E o Covid faz o quê, né? Um monte de trombo e gordo, né? Que É foi isso. onde teve mais incidência lá de morte, foi no peso, né? Acho que a Pri sabe disso. É Aí, verdade. só E uma não só pergunta para Covid. você, Foi? que a Pri tá O que foi? perguntando. Que Aonde? tipo de exercício para perda de peso é ideal para cada indivíduo ou é um padrão? Olha, eu acho que o seu personal é a pessoa mais indicada para Cadê? responder Cauê, isso, você tá aí, com Cauê? certeza. Ou ele já Se ele tiver, por tem? favor, responda. Ele é uma Cauê? Chamando o Cauê? pessoa. Mas eu vou pegar o gancho dessa pergunta e vou puxar para o meu lado. Aí eu faria Uhum. uma pergunta desse tipo. Ó, Viene, algo Um, importante foi? também que me ajudou, água. Importantíssimo. Eu não tomava água. É, um padrão alimentar, uma dieta específica, ela tem que ser individualizada para cada indivíduo que quer perder peso, ou uma dieta padrão, um alimento específico para todo mundo tem o mesmo efeito? Eu acho que essa pergunta pode ser mais relacionada para mim. E eu Uhum. até pergunto para você que fez um monte de coisa em relação à dieta, é específico para você, Carol, ou qualquer pessoa que te segue, as pessoas que acham você o modelo a ser seguida, né? Sim. As pessoas podem fazer a mesma coisa que você fez, comer os mesmos alimentos, o mesmo tipo de rotina alimentar. Não. Cada um é um ser único. Ca- Exatamente. Cada um tem Exatamente. que ter o seu acompanhamento individual. Ninguém É, pode repetir o meu. Até eu sempre coloco aí, consulte seu médico ou seu nutricionista, porque o que vale pra mim nem sempre vale pra você, né? vou puxar o gancho de uma pergunta que fizeram aqui. Fala para quem falar sobre jejum intermitente. É a É, mesma coisa. Funciona para todo mundo? Funciona, porque você está consumindo menos caloria. A é o conta de mais déficit, ou né? menos super simples. Só que isso é individualizado. Para algumas pessoas, isso funciona e dá para fazer de uma forma subsequente, né? Não só uma vez, mas algumas vezes ao longo do ano, ou algumas Uhum. vezes ao longo de 2 anos. Eu não sei se existe um intervalo determinado, mas tem pessoas que não podem fazer isso. As pessoas não lidam bem com esse tipo de situação de jejum, porque é Uhum. o dia inteiro sem nenhum consumo de calorias, consequências emocionais que para cada um é diferente. Sim. Tem gente que não suporta, né? Passa mal. Exatamente. Exatamente. Eu gosto muito de fazer um paralelo, muita gente também faz, mas eu gosto de falar sempre sobre automóveis, carros, né? Todo Uhum. mundo que conversa comigo, faz consulta comigo, quer emagrecer, ou quer mudar um pouquinho o estilo de vida, né? O hábito alimentar principalmente, aí eu pergunto se a pessoa tem carro. Aí a pessoa tem, eu tenho moto, tenho carro. Aí eu pergunto, você leva na revisão, na quilometragem correta, né? No tempo correto, leva, tá? Mas você leva em qualquer lugar, qualquer mecânico? Não. Pô, tem que ser na concessionária, não, tem que ser num mecânico de confiança. Eu falo, pô, então por que você não vai no médico? Né? Por que você não faz seus exames de rotina e tal? Aí pergunta, você vai no posto, você coloca gasolina em qualquer lugar, combustível em qualquer lugar? Não, não, eu coloco só no posto tal, 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 porque eu confio, tá? Mas qual o problema? Ah, não, pô, vai estragar meu carro, eu não sei o que tá fundo lá. Eu falei, então por que você come qualquer coisa? Ah, não, mas é Uhum. uma vez aqui, outra vez ali. Por que você não vai no posto qualquer e põe combustível ali, uma vez aqui? Porque a pessoa não quer estragar o seu carro. O carro é o seu corpo.
o combustível é a sua alimentação. Então, Uhum. não faz o menor sentido, eu não consigo Exatamente. entender como a pessoa cuida tão bem dos seus automóveis e não cuida bem do seu próprio corpo. Isso não me entra na cabeça, sabe? A pessoa até, manda lavar o carro toda semana, manda encerar a cada 15 dias, coloca combustível aditivado, compra não sei o que, faz um monte de coisa pro carro e para si mesmo não faz. Gasta Uhum. um monte de dinheiro com o carro e não gasta consigo mesmo. Acha que é caro os profissionais de saúde, acha que é caro uma alimentação saudável, acha que é Uhum. caro uma academia, um personal. O personal deve estar aí também. Ele com certeza vai passar por isso. Poxa, E quanto gasta com um custa o monte de outra personal? coisa. Uma pessoa falou para mim, nossa, eu passei o valor da minha consulta, mas é só a consulta? Não, é um jantar também, se você quiser. Entendeu? Assim, mas você entende? A pessoa ela não Total. entende, não valoriza a própria saúde. Isso eu acho incrível, É, não entra na minha cabeça. Mas é enfim, diferente é bem mesmo. interessante você fazer esse paralelo com o carro que você tem. Se você cuida bem do seu carro, então, por favor, cuide muito melhor da sua saúde. É verdade. Falou muito bem. E vamos lá, Muito Carol. obrigada, Você Adriano. falou que tinha umas perguntinhas aí para mim, é Tem isso? algumas perguntas aqui. Aqui é muito bem lembrado. O Kenny também trabalha na clínica Maximiano. Ó. Fica a dica para quem precisar. Depois passa contato, quem quiser. Já é hora do merchan. Sim, opa, com É, certeza. olha, a pergunta aqui. É melhor comer a cada 3 horas ou jejum intermitente? Isso você acabou de falar do jejum intermitente, né? Isso. Então, Comer. o fato de comer de 3 em 3 horas, né? Qual que é a premissa disso? É você, no final do seu dia alimentar, você consumir menos calorias. Em Uhum, que sentido? Se você come a cada 3 em 3 horas, mais ou menos, a intenção é que quando você for se alimentar, você não está com tanta fome assim. O fato de você não estar com tanta fome, a escolha dos alimentos e a quantidade que você vai porcionar costuma ser muito melhor. Não uhum. sei se as pessoas, não sei se você já comeu sem fome, Carol, mas quando Não. você come sem fome, dificilmente você vai optar pela pizza, pelo hambúrguer, É, pela feijoada. Você, eu quero só uma saladinha, isso, uma uma coisinha aqui frutinha. mais leve, Uhum. exatamente. E em menor quantidade, óbvio, porque você está sem fome. Então é essa a premissa que muitos nutricionistas falam de comer de 3 em 3 horas. É para todo mundo? É a mesma pergunta que a gente fez anteriormente. Não é para todo mundo, depende muito da rotina da pessoa, não é verdade? Então, assim como o jejum intermitente não é para todo mundo, comer de 3 em 3 horas também não necessariamente vai ser bom para aquela pessoa, justamente pelo ritmo de vida. Bom, enquanto eu tento conectar aqui a Carol de novo, mais uma pergunta aqui que fizeram. Ah, sobre o colesterol, né? Perguntaram se tem algum alimento específico para baixar colesterol. Gente, não tem não, viu? Não existe nenhuma fórmula milagrosa para baixar colesterol. Não é um alimento específico que vai baixar o colesterol de ninguém, tá? Ah, a berinjela é muito boa. Sim, a berinjela é muito boa, mas não é só ela que vai baixar o colesterol. Na verdade, é todo o seu hábito alimentar e seu hábito de vida. Claro que esses alimentos vão ajudar, mas aí parte da premissa de uma alimentação saudável, tá? Frutas, verduras, legumes, evitar alimentos altamente processados, embutidos, tudo isso vai colaborar no controle do colesterol, até porque não é uma resposta multifatorial, não é só alimentar. Então beleza. Vamos terminar as perguntas. Pra gente ficar salvo, pelo menos, né? Onde a gente Então, parou? para finalizar. Então, quando caiu a nossa live, eu estava falando sobre o colesterol, que algumas pessoas perguntaram, né? Aham. E eu falei lá na nossa chamada, eu falei que não tem nenhum alimento específico que vá melhorar o colesterol de uma forma tão significante. Não é Uhum. um alimento em si que você vai consumir que vai fazer a diferença. Sim, é todo o seu hábito alimentar e de vida que vai fazer a diferença. Até porque o colesterol, né, os elevados níveis de colesterol é multifatorial. Então ele não tem relação unicamente com a alimentação. Ele pode ser endógeno, ele pode ser exógeno pelo estímulo físico, né? Aliás, a falta de estímulo físico, pela alimentação inadequada também. Então, medicamentoso também pode acontecer. Então, ele é multifatorial. Um dos fatores é a alimentação e não é um alimento específico, e sim a qualidade da alimentação como um todo e o seu hábito de vida mesmo, um hábito de vida mais ativo. Uhum. Certo. Deixa eu mandar outra pergunta aqui. Nem lembro se eu já mandei essa, mas pode tomar Coca Zero?
Essa é Pode? Quem sou eu para falar que não pode? Pô, pode, seja feliz, pode tomar. Por quê? Por que não? Porque a... sim. Porque sim, né? Por que É, não? porque sim. É, a pergunta não é se você pode, é por que você quer tomar? Entendi. Que é bom, né? Não é, tipo, bom, eu particularmente não gosto. Ah, pode tomar? Pode. Vai fazer bem? Não sei. Vai fazer mal? Provavelmente. Quando? Também não sei. Então, assim, fica ao seu critério tomar ou não. Uhum. É uma bebida que não tem nenhum componente que eu consigo ler lá que seja naturalmente encontrado, né, por aí. Então, assim, Uhum. não é extrato de nenhuma fruta, Coca não não. é açúcar. Coca sim. É, hã? Um meu pro, outro pro aqui, ó. Coca não. Coca não? Ah, eu concordo com ele, Coca não, mas quer tomar, toma, seja Coca sim. feliz. Coca zero. Só não garanto que vai ser bom para você a longo prazo. Ó, só uma coisa. Você já fez a experiência do osso de galinha? Não. Não? Então um dia Lava você aqui. faz. Eu não sei se Coca Zero tem o mesmo efeito, mas deixa 24 horas um osso de galinha, coxa de galinha, na Coca mergulhado de um dia para o outro. E depois vê o que acontece. Ele vira uma borracha. E é verdade, porque eu já fiz isso há muitos anos atrás. Surgiu um vídeo, já faz uns 2 anos, um ano, um cara tirando ferrugem do para-choque com Ah, Coca-Cola. acho que eu já vi isso. Tem um outro que desentupiu um cano com Desentupir. Coca-Cola. É, a pia. Então, assim, posso tomar Coca Zero? Porra, pode, faz o que você quiser. E só assim, aguente as consequências que Ó, poderão vir. já fez essa experiência, Douglas? Do osso? Ave Maria. Não vou fazer. É, o negócio Vou fazer não, melhor não. Vou continuar tomando coca. é. Outra pergunta, hein? Precisa cortar o pão em uma dieta? Eu até respondi lá Olha, nos stories, só se for ao meio. eu ia falar exatamente isso. Quer cortar o pão? Pô, corta na metade, corta 2/3, tá ótimo, corta, meu. Você tem a faca, você tem o pão, é só cortar. Pô, corta. Pode cortar, né? Passar manteiga, requeijão, Pode, um corta, passa queijinho. manteiga, coloca, de preferência, um queijo branco, né? O queijo amarelo tem muita gordura. Mas enfim, brincadeiras à parte, vou cortar o pão. De novo, a gente estava conversando sobre isso. A dieta restritiva, ela nunca é efetiva. Ela tem um prazo de validade, porque você não consegue ficar sem. Uhum. Então a questão é não cortar os alimentos que você gosta, e sim você diminuir. Sim, exatamente. É sobre. É sobre isso e tá tudo bem. É, Exatamente. qual o melhor horário para tomar vitaminas? É, De preferência à noite, quando você estiver dormindo, naquela fase do terceiro sono, que é o melhor momento para você tomar vitaminas. Desculpa, essa daí, eu as não entendi a vitaminas, pergunta. na verdade, essa seria uma pergunta para mim. Essa é da farmácia, hein? Ah, A vitamina, ela tem que ser sempre acompanhada das refeições, né? Porque alguns alimentos ajudam na absorção das vitaminas. Então, sempre acompanhado das refeições. Esse é seria só um detalhe, Carol, tem, mas assim, é muito específico mesmo, e é para um público específico. Tem alguns minerais que eles fazem uma associação com alguns nutrientes da dieta e formam tipo um quelante que não é absorvido. Então, ferro, por exemplo, acontece isso, cálcio acontece isso, dependendo, né, como você associa esses alimentos. Mas isso acontece de uma forma muito específica, então, e para um público muito específico. É um público que necessita de uma grande quantidade, um Uhum, aporte mais robusto de ferro, de cálcio, isso faz diferença. Então, assim, uhum, não necessariamente juntar alguns alimentos que são fontes de cálcio junto com fonte de ferro, enfim, tem uhum. algumas associações que não são legais, mas isso é muito específico. Agora, Tá. tem que consumir tudo. Sim, beleza. Bom, isso você já falou que são os alimentos comuns e bacanas para baixar o colesterol ruim. Não tem, né? Nada específico. Todos os saudáveis, eu falei, Tá. frutas, verduras, Sua legumes, dieta consome como um numa todo, coisa. né? A dieta como um todo. Tem alguns alimentos que são associados a possíveis níveis de colesterol um pouquinho mais controlados? Tem, só que o consumo desses alimentos seria extremamente elevado para fazer um efeito Uhum. isoladamente deste alimento. Então, assim, na dieta do dia a dia, sinceramente, não Nada tem. É específico. você consumir, não é nada específico, você ter uma dieta saudável mesmo. Uhum. Fala mais sobre o uso de creatina. Tenho curiosidade de saber a fundo. Creatina. Depende em que nível você está da sua capacidade física.
A creatina ela participa do processo lá de síntese de ATP, né, que é a molécula de energia, e isso é o que vai fazer aquela explosão, né, do seu exercício, que vai fazer você ter um rendimento melhor no seu exercício. Ele também ajuda na retenção de água, né, não é na fibra muscular que fala, é na célula, né, do músculo, então você acaba tendo um volume muscular um pouquinho maior com o consumo crônico também da creatina. Então tem o efeito estético, mas tem um efeito também metabólico que está associado com a síntese de molécula de ATP, automaticamente um melhor rendimento do treino. Beleza. Aí eu perguntei, eu coloquei essa questão, mas em que nível de rendimento físico que você está? Em que nível do seu esporte você está? Né? Porque nós, réis mortais, a real necessidade da creatina, ela eu coloco em dúvida se realmente ela é necessária. Essa semana mesmo, uma colega de trabalho lá do hospital, ela está fazendo dieta, está na academia, não sei o quê, está comendo só proteína e comprou glutamina, comprou creatina, comprou whey e está tomando tudo isso. Ela começou fazendo dieta, não é reeducação alimentar, está fazendo uma dieta, começou agora, faz uns 3 meses, começou agora, faz uns 3 meses, a academia e já comprou 3 suplementos diferentes. E ela acha a minha consulta cara, mas tudo bem. Mas assim, ela não está num patamar físico onde ela necessita dessa suplementação. Pelos métodos naturais, que seria a alimentação, você consegue resultados excelentes. Não é isso que vai fazer a sua diferença. Agora, se você já está num nível elevado da sua atividade, você quer aumentar mais esse ritmo, talvez uma suplementação vale a pena. A creatina funciona nisso, aumentar o seu rendimento físico, a sua explosão física. Mas quando você já está num nível hard. Mas, você quer puxar mais peso, você quer um volume muscular maior, você quer correr mais rápido, você quer ir mais longe, então tudo isso faz diferença. Agora, para a gente que faz musculação 3, 4, 5 vezes na semana, faz um supininho, faz lá um agachamento, e, na verdade, não é a creatina. Não é que não serve, mas não é isso que vai fazer a diferença neste momento, né? Por isso, gente, vamos gastar menos dinheiro com coisas desnecessárias no momento errado. Vamos gastar no momento certo, certo? E os componentes corretos. Gaste com alimentação, gaste com profissionais de saúde, gaste na academia. Beleza, chegou no seu rendimento ótimo, comece a pensar numa suplementação quando você não consegue esse aporte por alimento. Sim, excelente. Acho que você já respondeu isso. Estou acima do peso, faço cross, posso tomar creatina? Acho que já está respondida essa pergunta. Essa pessoa está na live? Eu fiquei curiosa. Não, é uma pena. Porque a pergunta, sabe que a pergunta não tem uma coisa a ver com a outra? Não, estou acima... foram 2 pessoas diferentes as 2 perguntas. Não, falar essa pergunta. Estou acima do peso. Faço cross, posso tomar creatina? Não é a mesma pessoa. Tá. Não, achei que era a mesma. A informação está muito estranha, porque a pessoa está acima do peso, faz crossfit e está perguntando se pode tomar creatina. Mas acho que ela não sabe para que serve a creatina, né? Sim. Poxa, come bem, come melhor, faz uma restrição calórica, não precisa fazer restrição de alimentos, só coma um pouquinho menos, continua fazendo seu crossfit e esquece a creatina, por enquanto. Acho que ainda não está no... Não, né? Não está no momento. Não. Como diminuir a vontade de comer doces? Se você descobrir, Kenny, você vai ficar milionário. Então, né? Comendo doce. Oi, Marcinha. Minha vai não é, Carol? Comendo doce. Comendo doce, mas é verdade. O que é o doce? Doce nada mais é do que uma bomba de endorfina. Eu acho que seu marido vai poder falar isso até melhor do que eu. Mas como qualquer outra droga, ela tem uma resposta metabólica que é a liberação de endorfina. O exercício físico faz isso. Esportes radicais fazem isso naquela liberação de adrenalina, endorfina, que é aquele momento de exaltação, e em seguida o prazer. O sexo faz isso e a alimentação também faz isso, principalmente o açúcar. Então ele é viciante, ele é uma droga viciante, o açúcar é uma droga viciante. Como que você cessa essa vontade? Cara, ou você para de vez, esquece que existe açúcar, ou você consome ele, certo? Só que assim, como que você vai consumir? Carol, você sabe como você vai consumir. Em quantidades bem moderadas. Isso. Você gosta do quê? Eu gosto de chocolate. Pô, come chocolate. Qual o problema de você comer o chocolate? Coma. Mas eu preciso todo dia. Coma todo dia. Qual a quantidade que você come? Eu como uma barra todo dia. Bom, então vamos diminuir a quantidade, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Eu preciso comer 3 vezes por dia. Olha, é demais. Que tal começar 2 vezes por dia, então? Faz isso por 1, 2, 3, 1 ano, faça isso por 1 ano. No ano seguinte, diminua para 1 vez por dia. No ano seguinte, diminua para um dia sim, um dia não.
entendeu? Isso é uma resposta a longo prazo, porque é uma droga, ela é viciante e você nunca vai deixar de sentir a vontade de comer. Não tem como. Até porque, quem dera a alimentação fosse um processo apenas biológico, né? Tava É ótimo. verdade. Que é só aporte nutricional. Não, tem a ver com questões emocionais, com questões psicológicas, com questões sociais. Então, comer é um evento gigantesco que engloba vários Então. aspectos da sua vida. Hoje Então, assim, comer não tem é um evento, né? é um evento. Então, sim, você tem que ter um pouco de discernimento de comer o que você gosta, mas numa quantidade que seja razoável, né? Que seja ok. Então, não tem jeito. Como é que você vai Café deixar de sem comer as açúcar não coisas? dá, Cássio, não dá. Café sem açúcar é nível hard. Quem é o Cássio? O Cássio é o marido da minha cliente, a Márcia, maravilhosa. Ah, Minha baiacu. Cássio, vou falar uma coisa pra você, Cássio. Eu, eu acho que quem toma café sem açúcar é psicopata. E eu, hein? Eu É, tô ligada. mas eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa Desculpa. que toma café com açúcar, com adoçante e sem nada. Então eu devo ser um psicopata nível hard, Nossa, porque eu gosto de café. Não importa o apenas. que tem no café. Não importa Se o não que. tiver nada, tô tomando também. Café E com outra, muito açúcar. o café sem açúcar é uma delícia também. Quando o café é bom, né? Lógico. Não, Mas enfim. café sem açúcar não dá. Pelo amor de Não, Deus. o expresso sem açúcar ele é muito mais gostoso que com açúcar. Ah, Só que assim, quem é apreciador de café ou viciado em café como eu, toma de qualquer jeito. Aí a psicose é nível hard mesmo. não dá, não dá. Meu Deus do céu, a vida já é amarga demais. Pra tomar um café sem açúcar. Vocês tomam cerveja com açúcar? Nem de cerveja eu gosto. Eu só As gosto do pessoas. açúcar do café. Ó, não, vou perguntar uma coisa pro Cássio aqui também. Ô Cássio, você toma cerveja sem álcool? Expresso sem açúcar. Eu queria saber se as pessoas que tomam cerveja conseguem tomar sem É álcool. horrível. Já não gosto de Então, hoje. cerveja sem álcool, piorou. Então, por quê? Hoje em dia o sabor é o mesmo. Ah, O é? sabor é igualzinho. É. O sabor é igualzinho. Aí eu comecei a fazer essa pergunta. Eu não tenho embasamento científico nenhum, mas sabe por que a gente toma cerveja com álcool, cerveja, bebidas alcoólicas? Não é por conta do líquido, é por conta do álcool. Uhum. Então a gente toma cerveja pelo álcool, a gente toma whisky pelo álcool. Já tomou whisky? É muito ruim. A cerveja, de Ah, certa eu forma, amo. também é muito ruim. O uísque É é ruim. maravilhoso. Não, é ruim. É amargo também, desce queimando, mas você toma por quê? Pelo álcool, para você ficar naquele nível de conforto mental, ok. É por isso, é só pelo álcool. Olá. Ele falou que acabou de tomar uma Heineken, 0%. Então ele é um apreciador de cerveja, parabéns. Você faz parte do meu time, porque eu tomo também cerveja sem Ó, álcool. pior que E ele eu toma vejo, mesmo. Que a Márcia eu não não, dirige, é verdade. eu não vejo necessidade do álcool. Olha, mas o Cássio, ele é apreciador mesmo, porque ele gosta de café também. Sem açúcar. Ele vai lá na minha sala e ele toma. Nossa Ah, senhora. entendi. O Cássio não é normal, não. Apreciador de café e de cerveja. É. Interessante. Difícil de uma Cerveja pessoa sem assim. álcool tem menos caloria, né? Tem, eu vi, a cerveja sem álcool tem aproximadamente 70 calorias É em porque o 200 e álcool que é pouco. calórico, né? Sim, só para tirar essa dúvida, o carboidrato tem 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Nossa, Então ele é bastante uma calórico. taça de vinho pode. Uma vez por semana. Por quê? Alguém A perguntou isso? Priscila, uma taça de vinho pode. Uma taça de vinho tem Então, umas 250 calorias, né? suco integral de uva também pode. Por que não? Também Por que tem que pode. ser o vinho? Eu gosto de vinho, tá? Eu sou apreciador de vinho também. É que o vinho Mas alguém tem vai álcool. falar. Alguém tem álcool. As pessoas tomam pelo álcool, não é pelo líquido em si. Olha lá, a Márcia falou que aprendi com ele a tomar café sem açúcar. Foi um processo demorado, mas hoje eu sinto prazer em tomar o café. É verdade, ela me contou isso. Mas eu ainda não consegui. Prefiro continuar com açúcar. Diminui até você não sentir falta. Não, nem com adoçante eu gosto. Acho horrível. Não, não precisa pôr adoçante. É só diminuir o açúcar até ele não fazer falta, Ah, entendeu? eu diminuí já, mas eu acho ruim, do mesmo jeito. Então não toma Bom, café. bom é gin, que parece levinho. Parece, mas não é, né? É, 40% de álcool. Ei, Paula, cachaceira, tu vai tomando e acorda em Nárnia. Essa Paula, viu? Essa Paula, ó. Esses gastro, ó, não vale nada.
Esses gastros devem ter tudo gastrite, úlcera, ou já teve, né? Não, eles têm estômago de aço. Aqui ele já tem as drogas necessárias pra não passar mal, né? É verdade. Verdade. Ó, ai, Paula, não te aguento. Nespresso só faz sentido sem açúcar. Não concordo. Discordo, discordo. Bom, alguém Eu tem concordo. alguma pergunta para o Keninho? Ou Kenny, para a Carol também. meu estômago é forte. E alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Vocês querem mais alguma live? Eu pensei aqui em fazer mais alguma live com algum outro profissional, assim, dessa área da saúde. Vocês têm alguma sugestão? Fala aí, gente. Posso fazer uma Você live? podia fazer com seu personal também, ia ser interessante. Então, O educador posso físico. fazer com o personal, posso fazer com a Paula Gastro aí, ó. Estômago de aço. O que seria legal comer antes e depois do treino? Kelly. Depende do seu objetivo, né? Seu objetivo é redução de Faz com gordura, redução de hipócrita. peso. Boa ideia. É, depende do seu objetivo. Qual o seu Pode objetivo, ser. Márcia? Especifique melhor. Rap Se for ganho de hoje massa nos muscular é outra restaurantes. coisa. O quê? Rap hoje nos restaurantes que você frequenta, Carol. Como assim? Não entendi, Castro. Já tá bêbado com a Heineken sem álcool. Não desmaiar depois do treino. Então você está fazendo um jejum muito prolongado antes do treino, né? Ah, uma live presencial. Ah, happy hour nos restaurantes que eu frequento. Ah, entendi. Entendi. Live presencial. Ah, o Cássio já quer me levar pra engordar. Tá louco. Aproveita, Carol, que você vai precisar mesmo. É, né? Kelly tá querendo aumentar minha dieta aí. Ó, gente, só para vocês terem uma ideia, a Carol mandou o diário alimentar dela e deu a média por dia de mais ou menos 1.200 calorias. Imagina vocês consumindo 1.200 calorias, fazendo atividade física vigorosa 3 vezes na semana. Vocês não vão ganhar músculo nunca. Então vocês vão emagrecer com efetividade, beleza? Porque é uma puta restrição calórica, mas se vocês querem ganhar um físico um pouquinho melhor, uma massa muscular mais proeminente, com 1.200 calorias por dia, realmente não vai rolar. Você vai ter que fazer um aporte calórico maior, um aporte proteico maior também, para poder engordar, mas dessa vez engordar com músculo. Olha, Márcia, na verdade, hoje comi umas torradas com geleia e treinei só musculação. Cheguei em casa quase desmaiando. Meu Deus do céu. A Márcia, ela é bem pequenininha, Kenny. Ela é do seu tamanho. Ela é bem Ah, pequenininha. mas pelo visto ela não está tendo um aporte calórico muito efetivo pré-treino, É. né? E aí Olha, talvez Márcia, eu te indico uma consulta com o Kenny. No final da passa live, lá. eu já vou deixar o contato aqui de Kenny para quem quiser. Vai lá, por favor, porque eu tô vendo que o padrão alimentar suas atividades diárias não. É. Márcia, acho que essa consulta vai ter que ser um pouco mais profunda. É, Tá errado. Ó, Márcia, você chegou atrasada na live. Nós conversamos muito sobre isso. Depois você vai ficar gravado, vou colocar no YouTube, você revê o que nós conversamos sobre isso. Você vai precisar aí de um apoio profissional. Reveja. Sushi e sashimi à vontade. Vamos ver se meu Nutri vai liberar, Cássio. Pra gente fazer essa live presencial no restaurante. Carol é show. Ah, obrigada. Sou endócrino te mata, Carol. Eu também tô achando. Ele não vai concordar com esse aumento de calorias. Bora, Carol. Graciane, por que choras? Não vai engordar, meu Deus. Primeiro tem que perder gordura para depois ganhar músculo. É verdade. Foi o que eu fiz. E, olha, pode deixar com tem certeza. várias Isso formas, derruba. né? Tem várias formas de você chegar lá. Não necessariamente perder tudo primeiro e depois construir músculos. Você pode fazer isso de uma É que eu tava numa forma. crítica, né, Kenny? Não.
Não, mas assim, você estava focada no peso, mas Uhum. dependendo da pessoa pode fazer, não precisa emagrecer, ficar um palito para começar a ganhar massa muscular, muito pelo contrário. É É, só eu você já não ter um vejo. parâmetro de peso como referência, você tem um parâmetro de composição corporal, que é o melhor. O quanto você tem de gordura, o quanto você tem de músculo. Beleza. A partir É, disso você vai construindo o seu corpo com alimentação e atividade física. é. O pior é que cheguei mesmo, pode deixar, vou ver tudinho. Acho bom, Márcia, você veja tudinho. Eu fiz isso, não. É, Renata, verdade. Mas até agora nada de música. A Renata, ela é um problema à parte, Kelly. Ela é um caso que está sendo estudado. Ela é um caso meio complicado, né? Na face da Terra. Ela tem um quadril todo lascado aí. Então ela precisa ganhar músculo de forma diferente aí. Ela faz fisioterapia e tal, então ele passa uns exercícios para ela em casa e tal. E ela não pode pegar muito pesado, né, Renata? Mas Ah, eu mas acho que na, peso não prediz musculatura, não. então, mas acho que na alimentação você podia fazer algo mais específico, Renato, para ganhar esses músculos mais rápido. O nutrólogo do meu filho orientou ele ganhar peso para depois ganhar massa. Mas ele é adolescente, né? Será que tem alguma coisa? E outra, mas assim, você ganhar peso, você vai ganhar peso de três formas. Acúmulo de líquido, acúmulo de gordura ou acúmulo de músculo. Então, assim, eu não entendi muito bem o que é esse ganhar peso. Ganhar peso na forma de músculo está sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ganhar peso sem ganhar músculo, provavelmente é gordura. Não sei se é a forma mais saudável de fazer as coisas, mesmo no período da adolescência. Então, não sei se precisa seguir essa linha exatamente, mas siga o que o seu profissional indicou. Catarina já está no terceiro sono. Acordou e veio aqui. Eu acho que a gente também já está no nosso período final aqui, né? Sim. Bom, então acho que é isso, né, gente? Podemos marcar outra live com o keniano. Sim, podemos fazer uma live multiprofissional também, se vocês Multi. acharem que vai ser legal. Podemos, E podemos. vamos divulgar a saúde, né, em primeiro lugar. É